Oi todo mundo, aqui é a Teacher Ali, coordenadora da Easy Peasy Brasil, e hoje eu tô aqui com as nossas professoras. Eu tô aqui com a teacher e maestra Luana. Dá um oi pra gente. Oi, gente, tudo bem? Ah, tá ótimo, perfeito. Aí eu também tô aqui com a maestra Isabela. Dá um oi pra gente também, Isa. Olá! Perfeito. E também tô aqui com a teacher Micaele, que vocês já conhecem a voz da teacher Micaele. Dá um oi pra gente, teacher Micaele. Olá, pessoal, tudo bem? Tá ótimo. Então, a gente está aqui hoje reunidas com tópicos diferentes, né? Trazendo informação, cultura e alguns outros assuntos, promovendo idiomas no nosso projeto de podcast da Easy Peasy Brasil. Então, eu estou muito curiosa para saber o que a Isabela trouxe para a gente hoje, né? Para a gente conversar. Sim, hoje eu resolvi falar um pouco sobre as diferenças entre o espanhol da Espanha e o espanhol latino. Eu acho legal, principalmente para quem está começando a estudar o idioma, para quem está pensando em estudar espanhol, então pode surgir algumas dúvidas. Então, a primeira coisa para se ter em mente é que, assim como tem diferenças do português de Portugal para o português que a gente fala aqui no Brasil, também vão ter diferenças do espanhol da Espanha e o espanhol falado na América Latina. É que o espanhol é falado em muitos países, então cada um tem o seu sotaque. Então é importante para o estudante ter contato com áudios, vídeos procedentes de vários países diferentes, para a pessoa ir se familiarizando com essa grande quantidade de sotaques. Pode surgir a dúvida num aluno iniciante qual sotaque adotar, qual que é melhor para ele, qual que é mais fácil para ele, o espanhol da Espanha, o espanhol da América Latina. Então, essa escolha vai depender muito dos objetivos de estudo da pessoa. Então, se, por exemplo, você quer viajar para um país específico, vamos supor, para a Argentina, a trabalho ou a passeio, então a melhor opção seria se familiarizar com o sotaque de lá, com o espanhol falado lá. Agora, por exemplo, se o seu objetivo de estudo é fazer o DELE, que é o exame de proficiência, a partir da prova do nível B1, eles colocam na prova auditiva áudios com vários sotaques diferentes. Então, vai ter áudios com sotaque do México, com sotaque da Colômbia, com sotaque do Peru, da Espanha. Então, se o seu objetivo é fazer essa prova, é muito mais importante que você esteja familiarizado com os vários sotaques. Bom, agora eu vou falar um pouco das diferenças que tem do espanhol da Espanha e do espanhol da América Latina. A principal diferença que a gente pode destacar é o uso do pronome vosotros, vosotras. Esse pronome ele é usado só na Espanha e ele seria o vocês do português. Ele é usado em situações informais, para você se dirigir a pessoas que você conhece, amigos, pessoas que você tem intimidade. E em situações formais, a gente usaria os tedes, que seria Ok. como os senhores, as senhoras. Então, é bom lembrar que o vosotros, o vosotras, só se usa no espanhol da Espanha. Na América Latina, a gente usaria os tedes para as duas ocasiões, tanto em situações formais quanto em situações informais. E o uso desse pronome, ele afeta também os outros pronomes, por exemplo, os pronomes possessivos. Então, na Espanha, a gente vai usar vuestras, vuestro, por exemplo, vuestra casa, né, a sua casa. Então, a gente usaria vuestra. O espanhol da América Latina, a gente usaria su casa, né, a sua casa. Então, ficar atento a essas diferenças também nos usos dos outros pronomes. E uma outra diferença que a gente pode destacar, que tem a ver também com a questão do sotaque, é a pronúncia de algumas letras específicas. É bom ter bastante cuidado, principalmente com o Y, que se chama Y, e com o doble L.
quando aparecem os dois L juntos. Esses são os fonemas que têm mais diferenças de pronúncia. Cada país tem uma maneira específica de pronunciar, então é bom para o aluno prestar atenção principalmente nessas duas letras. E também a letra Z, ela costuma ter também certas diferenças, então são fonemas que a gente precisa prestar mais atenção. Bom, eu queria saber agora das professoras, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre esse tema. Pode falar, Luana. Então, nossa, realmente eu acho muito interessante trazer à tona essa questão dos sotaques, né? Porque é algo que quando a gente entra em contato, você que está acostumado com um tipo de sotaque, você se assusta. Mas fica tranquilo, porque para se acostumar, assim, leva umas 2 semanas, depende do sotaque também, né? Então, particularmente falando, para mim, o mais complicado é o colombiano. Porque ele é extremamente rápido, eu acho complicadíssimo, porque ele é muito rápido, então, inclusive, foi um sotaque que eu tive que aprender. Desculpa, no espanhol inteiro. O sotaque que eu acho mais difícil é o colombiano. Por quê? Porque ele fala muito rápido. Então, foi o sotaque que eu usei para aprender mesmo espanhol, porque aí depois os outros ficaram muito mais fáceis quando eu ia escutar, né? E aí, no caso, quando eu comecei a estudar o espanhol, eu já tinha tido contato com o da Espanha, o sotaque da Espanha, né? Que normalmente é o que a gente mais tem contato. Só que quando eu comecei a estudar, eu estudei com uma professora nativa da Argentina. Então, na primeira aula foi aquele choque, né? Porque você tem na Espanha, falando na prática, mostrando para o pessoal na prática, yo me llamo, em que o Y e o LL, o doble L, eles têm um som de DJ, né? E aí na Argentina fica yo me chamo Luana. Então, tanto o Y quanto esse doble L, que é o LL, eles têm esse som de X. Então, eu achei muito interessante. No começo, eu me assustei bastante, mas, assim, questão de uma semana, você já começa a se adaptar, né, para o sotaque que você realmente tem foco ali, que você realmente quer estudar. Então, é extremamente relevante essas questões dos sotaques. Eu adorei. E é exatamente isso. A gente tem que ter contato com tudo, depende do seu foco, mas quanto mais sotaques, melhor, porque aí você vai conseguir entender o espanhol de todas as formas. Sim, é uma coisa que acontece muito. Eu também tive esse choque assim com os sotaques. No meu caso, eu me acostumei muito com o sotaque do México, porque eu assistia Chaves, Chapolin, todas as séries do Chespirito em espanhol, então eu me acostumei muito com esse sotaque. E as primeiras vezes que eu escutei o sotaque da Espanha, eu não entendi nada, absolutamente nada. Parecia que era outro idioma. Então é bom desde o começo o aluno já se acostumar com o máximo de sotaques possíveis que você conseguir. Micaele, perdão. Bom, uma das coisas que eu senti um pouco de dificuldade foi quando eu conheci um mexicano. Gente, para mim, eu fiquei assim, tudo que eu aprendi estava errado? Como assim? Ou será que eu não aprendi? O meu espanhol já está completamente quebrado. Mas é porque a velocidade é diferente, tem a questão também, né, de sons, a fonética acaba também atrapalhando um pouquinho para a gente entender. Nossa, foi uma coisa bem complicada. E era engraçado que ele falava, também tem a questão do ritmo, né? Ele falava comigo muito normalmente, e tinha outros mexicanos também, e eles conseguiam entender. Eles estavam olhando para mim, tipo, toda perdida. Como assim você não está entendendo? E ele falando normalmente para ele, mas para mim ele estava quase brigando comigo. Porque a velocidade era diferente. Aí eu fiquei, nossa, gente, será que eu fiz algo de errado? Falei algo que não deveria? A questão do sotaque, que interfere em várias coisas, fonética, ritmo. É verdade, uma coisa para a gente ter em mente na hora. Acho que tanto o espanhol quanto o inglês, porque o inglês também é falado em muitos países. Então, é uma dificuldade a mais você ter que lidar com vários sotaques. Quer comentar alguma coisa, Ali? Achei muito interessante, é sempre interessante a gente conversar sobre sotaque, né? O que a Michele comentou realmente é uma verdade. O aluno, tanto de português quanto de inglês e espanhol,
o primeiro desafio dele é o sotaque. Quando ele está lidando com listening, quando ele está numa reunião, quando ele está numa viagem, é o sotaque. E eu vou trazer uma questão que muitas vezes a gente não percebe ou não para pensar. Mas o primeiro desafio do aluno é ele perceber que muitas vezes aquela palavra não é dita da forma que ele pronuncia na cabeça dele. É uma questão que eu vou colocar assim que o ensino de idiomas no Brasil, infelizmente, muitas vezes é deficiente no que diz respeito à conversação e à prática do idioma. E a promoção de listening, né? E ouvir estrangeiros e falar com outras pessoas. Então, existe uma deficiência nessa parte, né? Infelizmente, nas escolas brasileiras. Dentro do próprio país, a gente luta um pouquinho contra essa noção de que os idiomas podem ser aprendidos através de escrita. Leitura e escrita, e somente leitura e escrita, né? Existiu toda uma geração aí de brasileiros que aprendeu espanhol e inglês através de leitura e escrita, com a fonética brasileira, com o que é a pronúncia brasileira, né? Existem muitas palavras estrangeiras que no Brasil a gente fala com o sotaque brasileiro, a gente fala da forma brasileira, a gente está lendo em inglês, mas a gente está falando com sotaque brasileiro. Ou a gente está lendo em espanhol, mas a gente está falando com sotaque brasileiro. Então, por exemplo, dentro do sotaque brasileiro, nem existe os 2 L's que existem no espanhol. Então, a pessoa que está acostumada a só fazer um exercício escrito, ela nem está se tocando de como que é a pronúncia. Ela nem chegou a pensar que no Chile é diferente da Colômbia, que é diferente da Venezuela, porque na cabeça dela, ela está lendo ali no sotaque português, ela está lendo ali como se fosse um L normal aquilo ali. Então, é legal para a gente reforçar o quanto que é importante a prática da conversação, a gente praticar o listening, a gente praticar a pronúncia, né? E a gente trazer o aluno sempre para o que está acontecendo no mundo, o que é relevante de aprender, para que ele possa se comunicar da melhor forma possível. Eu passo por isso quando eu estou dando aula de inglês. No começo, assim, nos níveis mais básicos, nos níveis iniciantes, os alunos falam assim: é assim que fala? Porque na minha cabeça, sempre que eu escrevia, eles iam escrevendo assim, com a pronúncia português. Por exemplo, a palavra família. Em inglês, family. Só que quando o brasileiro vai escrever, você vai falando do jeito brasileiro. Você vai falando family. Entendeu? E a gente sempre vai escrevendo dentro da nossa cabeça falando português. Então, isso é uma coisa que a Easy Peasy Brasil, dentro do método que a gente escolheu para os nossos alunos, o método de imersão, a gente está sempre lutando contra. Tirar assim, o aluno do estado de aprender uma língua da perspectiva da língua nativa, largar um pouquinho a língua nativa, colocar um pouquinho a língua nativa de lado para que possa ter uma experiência de imersão em inglês, em espanhol e em português, caso seja um estrangeiro. Então, eu achei excelente esse tópico. Muito obrigada, professoras, pela participação. Obrigada também você que assistiu. Continuem acompanhando as redes sociais aqui da Easy Peasy Brasil, que aí nas próximas semanas também sempre vai ter conteúdo novo.